graça e a paz. Chegamos para a honra e glória do Senhor na nossa última aula, na nossa quarta aula. Eu espero que até aqui você tenha sido abençoado com a palavra de Deus, com a ministração da palavra de Deus. Então vamos seguir com essa aula 4. Na última aula, só para a gente recapitular, a gente falou das três características das Escrituras. A gente falou da clareza, da necessidade e da suficiência. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre autoridade e sobre a inerrância. Dois tópicos também muito importantes das características das Escrituras. O livro que a gente vai usar é o mesmo, a Teologia Sistemática do Grudem, que está lá no portal. Capítulo 4 fala da autoridade e 5 vai falar da inerrância. Eu fui primeiro adiante e depois eu voltei porque eu entendi que falar da inerrância seria importante nessa última aula para que a gente ficasse com isso bem latente na nossa mente. Então vamos lá. Autoridade. Como é que você sabe, como é que eu sei, meus irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque para muitos a Bíblia é um livro comum, cheio de histórias, mas que não é a palavra de Deus. Como é que a gente sabe? O que a Bíblia fala acerca dela mesma? Porque Deus está ali falando dele mesmo nas Escrituras. Então, o que a Bíblia fala acerca dela mesma nesse sentido? Então, a maioria dos cristãos, eu e você, e os nossos pastores, nós concordamos que a Bíblia tem autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. Mas em que sentido, meu irmão, exatamente a Bíblia alega ser a nossa autoridade? Como nós somos convencidos de que são verdadeiras as afirmações das Escrituras, de que as Escrituras são palavra de Deus? É sobre isso que a autoridade está falando. Vamos definir logo de cara o que são as autoridades das Escrituras. Bom, a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus. Não estou falando palavrinha por palavrinha, viu? Mas todas, tudo que está lá é palavra de Deus, certo? De modo que não crer em algumas dessas frases, desses parágrafos, é desobedecer a palavra e, consequentemente, não crer e desobedecer a Deus por conseguinte. Então, esse conceito também precisa ser desmembrado. Todas as palavras nas Escrituras são palavra de Deus. Bom, o que significa isso? Há muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras que ali estão contidas são palavra de Deus. Mas a gente precisa fazer um adendo. Mas mesmo que elas sejam palavras de homem, escrita por 40 homens diferentes, por mais de 1.600 anos, o que está na palavra de Deus é a palavra de Deus. Mesmo que tenha sido inspirado por Deus, escrita por homens, não importa, é palavra de Deus, porque foi a vontade de Deus de se revelar ao ser humano. No Antigo Testamento, você vai ver com frequência a utilização de uma frase que os profetas usam muito no início das suas expressões. Ele diz, assim diz o Senhor. O que significa isso quando os profetas usam? Significa que eles estão reivindicando para si a condição de mensageiros de Deus, eles são profetas de Deus, declarando que suas palavras são palavras de Deus, com autoridade absoluta. É isso que eles estão dizendo quando eles dizem assim diz o Senhor. Mas eu quero fazer uma advertência aqui. Quando se afirma que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, tal afirmativa não pode nos levar a pensar que, como regra, Deus ditou, ele fez um ditado, aquele que a gente fala na escola. Não, não foi isso, ele não ditou as palavras uma a uma no ouvido do profeta ou do escritor do Novo Testamento e ele foi escrevendo. Com exceção, podemos dizer assim, por exemplo, de Isaías. Isaías você vai ver que assim, o texto diz assim, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz. Então, ali está realmente sendo uma coisa bem face a face quase. E no Apocalipse também com João, quando o Senhor Jesus ressurreto diz a João, ó João, escreve o que eu vou te dizer, as palavras que eu vou te dizer e escreve tudinho aí. Com exceção desses, e talvez de alguns outros, a maioria não foi ditado. O que a gente vai ver é que todas essas palavras da Bíblia, elas estão falando sobre um resultado de um processo. É isso que a Bíblia evoca como autoridade. Não é a palavra por palavra, mas o resultado desse processo que vai trazer a Bíblia à sua existência, certo? Então, o que se pode afirmar é que há sinais de uma grande variedade de processos. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, há vários métodos, vários meios foram utilizados pelos escritores para comunicar a verdade de Deus ao seu povo. Então, por exemplo, Lucas ele vai
consultar livros, ele vai consultar obras, ele vai consultar, não livros como a gente tem hoje, mas obras, ele vai consultar informações históricas que estavam à sua disposição, ele vai falar com testemunhas, mas vão também ter os sonhos, vão ter as visões. Os apóstolos observaram a vida de Jesus enquanto andava com Jesus, mas também tiveram acessos, por exemplo, até a Didaquê, né, aos ditos de Jesus. Então, todas essas coisas, essas palavras que eles escreveram, elas não foram ditadas. Como eles chamam, não é pneumografada. O que é que o processo é que foi inspirado por Deus, certo? Então, enfim, a essência da autoridade da Bíblia está na sua capacidade de nos compelir a crer nela e obedecê-la. E aí sim, essa obediência à Escritura é semelhante, é a mesma coisa que obediência ao próprio Deus. Bom, quanto à veracidade das Escrituras. Bom, sabemos que a palavra da Bíblia, elas são palavras de Deus. Isso é ponto, já é pacífico para nós. Mas a gente também tem que dizer que a Bíblia e o próprio Deus diz que ele não pode mentir e ele não fala falsidade, como está lá em Hebreus 6,18. Então eu posso afirmar de forma plena, categórica, que não há inverdades ou erros em qualquer trecho da Bíblia. Então, o que significa? Quanto à autoridade, o que a gente pode concluir quanto à autoridade? Que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão máximo e definitivo para nós, é o padrão máximo e definitivo da verdade para nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que essa Bíblia, ela é o padrão onde qualquer outra verdade vai ter que se comparar a ela. E naquilo que essas verdades coadunarem com a Bíblia, ok, ela está em consonância, ela se conforma com a Bíblia. Naquilo que essas ditas verdades se chocarem com a Bíblia, elas não estão conformadas com a Bíblia é a verdade e essa palavra será mentira, certo? Bom, e aqui o tópico mais importante, que é um tema que está sendo rechaçado, as pessoas têm jogado fora, né, em relação à inerrância. A Bíblia contém ou não contém erros? Bom, por inerrância, o que a gente quer dizer? Por inerrância das Escrituras, entende-se que as Escrituras, nos manuscritos originais, elas não afirmam nada contrário aos fatos. O que estava lá era exatamente aquilo que Deus se propôs a revelar para o seu povo. Ou seja, a Bíblia sempre vai dizer a verdade a respeito de todas as coisas que ela fala. Isso não significa dizer que a Bíblia nos comunica todos os fatos de todos os assuntos. O que quer dizer é o seguinte, que aquilo que ela fala, naquilo que ela se propõe a falar, ela é verdadeira. Aí eu quero trazer algumas objeções quanto à inerrância, algumas coisas que as pessoas levantam em relação às Escrituras. Alguns dizem assim, olha, a Bíblia é a única fonte, a única autoridade em relação às questões de fé e prática e somente em questões de fé e prática ela é autoritativa. Bom, essa é uma das objeções mais frequentemente levantada pelos que dizem que o propósito da Escritura é somente, tão somente, irmãos, fé e prática. Ela não fala de mais nada, tá só ligada à nossa religiosidade, à nossa conduta ética, mas olha só, essa posição tende a abrir uma possibilidade muito perigosa. Dizer, então, que existem declarações falsas nas Escrituras naquilo que não é pertinente à vida religiosa, aquilo que não é pertinente à fé e à prática, à questão de ética. Ou seja, as questões históricas, as questões científicas, até porque a Bíblia não foi escrita com cunho científico. Então, tudo isso que estaria ali, um dado geográfico, um dado histórico, seria mentira. E isso é um precedente perigoso. Essas pessoas que afirmam isso, né, que a Bíblia só serve para tratar de questões ligadas à fé e à prática, eles levantam uma objeção que elas ferem o propósito da Bíblia. Eles estão dizendo que o propósito da Bíblia é apenas nos instruir como a gente deve viver. E os adeptos dessa objeção, eles não usam o termo inerrância, eles usam o termo infalibilidade. Eles vão dizer que a Bíblia é infalível e não inerrante, porque vai ter coisas que ela vai ter erro. Bom, resposta a essa objeção, a gente precisa dar resposta, a gente como teólogo precisa dar resposta. A Bíblia afirma repetidamente que ela é toda verdadeira, que ela é totalmente proveitosa, como está lá em 2 Timóteo 3,16, que ela é toda, irmãos, totalmente inspirada em Deus, por Deus,
tá? Ela é completamente pura, como está em Salmo 12:6, ela é perfeita, como está em Salmo 119:96, e ela é verdadeira, como está em Provérbios 30, versículo 5. Então, a própria Bíblia, ela não faz nenhuma restrição quanto às categorias de assuntos a respeito das quais ela vai falar. O correto, então, é dizer o quê? Que o propósito da Bíblia é o propósito total das Escrituras, é dizer tudo o que ela diz. E qualquer que seja o assunto, naquilo que ela está falando, é verdade e é importante para nós, para a nossa vida, não só as regras de fé e prática. Assim sendo, Deus vai pronunciar alertas severos para todos aqueles que venham fazer subtrações nessa palavra revelada por ele. Por isso nós não devemos fazer nem subtrações e nem acréscimos, como está lá em Apocalipse 22:18-19. Nós não podemos fazer nem acréscimos nem subtrações às palavras de Deus, pois o quê? Pois todas as palavras que constam nas Sagradas Escrituras, elas fazem parte de um propósito, de um divino, de um propósito maior de Deus para nós, certo? Que Deus quer nos falar. Enfim, tudo que está declarado nas Escrituras está ali para quê? Porque Deus queria que estivesse ali. Porque Deus não diz nada despropositadamente. Tudo que Deus diz, tudo que está declarado na Bíblia é para a minha vida e para a sua vida espiritual, ok? Bom, outra coisa que diz é que nós não possuímos manuscritos inerrantes, portanto é ilusório falar de uma Bíblia inerrante. Se eu não tenho mais os manuscritos originais, aqueles primeiros, então para que eu estou discutindo inerrância se eu não tenho aquele que da onde redundaria tudo, né? Mas os que levantam essa objeção, eles destacam o fato de que a inerrância sempre foi atribuída aos primeiros manuscritos, aos originais, que nós só temos hoje cópias de cópias de cópias de cópias do que Moisés ou que Paulo ou que os evangelistas falaram. Então eles perguntam, de que serve então atribuir tamanha importância a uma doutrina que se aplica só a manuscrito que a gente não tem mais? Não tem razão de ser. Bom, qual é a resposta? Primeiro, é preciso deixar claro que nós sabemos que o manuscrito original tinha, e nós sabemos que em mais de 99% das palavras que estavam escritas lá, nós temos conhecimento do que tinha. Significa o quê? Que mesmo que existam versículos com variantes textuais, e aí vai ser a questão da crítica textual, da manuscritologia, né? Que aí ela vai ver diferenças entre dois versículos e vão ver dois manuscritos, o mesmo versículo com diferenças, com discrepâncias. Mesmo nessas variantes textuais, meus queridos, a diferença é tão ínfima que não gera incerteza significativa quanto ao conteúdo do texto. Para vocês verem, os manuscritologistas, eles conseguem saber exatamente, fazendo uma comparação do mesmo versículo em dois manuscritos, eles conseguem ver que a diferença é tão ínfima, que não causa problema nas doutrinas basilares quanto salvação, quanto vida com Deus, nada disso ficou alterado. Então, assim, quando se diz que os manuscritos originais eram inerrantes, se está sustentando também que mais de 99% das palavras das nossas Bíblias hoje são também inerrantes, pois são cópias exatamente dos originais. Agora temos que ver as traduções. Tem tradução que não é fiel. Aí este seria um assunto para mais adiante, certo? Então, quais são os problemas decorrentes da gente rejeitar a inerrância? Ocorrem sim problemas se a gente rejeitar a inerrância. Se rejeitarmos a inerrância, vamos começar a questionar realmente se a gente pode confiar em Deus ou não. Naquilo que ele diz, é verdade ou não? Porque uma vez que a gente for convencido de que Deus falou em verdade sobre certos assuntos, vai abrir um precedente para que ele fale mentira em outras coisas. E aí começa o perigo. Isso vai ter um efeito nocivo sobre a minha e sobre a sua vida. Porque aí eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar a palavra de Deus naquilo que me é conveniente, né? E eu não vou acabar não crendo em Deus de forma plena. Então a gente vai passar a desobedecer as seções das escrituras que eu acho que não é muito pertinente para mim, e vou passar a crer naquelas que eu sou mais inclinada a crer. Ou seja, como consequência, vai trazer prejuízo para a vida espiritual. Enfim, inerrância não significa que os escritores bíblicos, eles não tivessem falhas. Eles eram homens e eles falharam sim, mas seus ensinos foram preservados por causa de Deus, que era o maior interessado em que a gente tivesse essa Bíblia hoje nas nossas mãos. Então, inerrância significa, por fim, que a verdade de Deus é transmitida em palavras
que entendidas no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente elas tinham que ter, no contexto em que elas foram colocadas, elas não têm erro algum. E aqui eu encerro. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou à sua disposição no portal, os exercícios já estão aqui, capítulo 4, capítulo 5, eu vou deixar 2 vídeos, mas eu quero o exercício só de um, conforme a orientação que está lá, e aí eu vou abrir o fórum e você vai postar as suas respostas lá. Eu quero só encerrar te dizendo assim que eu espero ter sido útil na sua vida, eu sou sua parceira, né? Eu sou sua irmã em Cristo, que quero te abençoar, então te digo, qualquer dúvida pode mandar o WhatsApp, fala comigo no portal, eu estou à sua disposição. Fica com Deus e que Deus te abençoe grandemente.